Então, uma boa noite. Estamos todos juntos aqui para falar um pouco sobre transformação digital pós-pandemia e o impacto que isso tem no mercado e nas relações de trabalho. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos dar início, então, à nossa aula. Aula online, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui umas telinhas que é só para minha referência, mas para que eu possa me guiar aqui também. Ok. Então, os 5 minutos já foram, né? Da nossa início ali que eu tinha colocado. Vamos adiante. Então, rapidamente vou me apresentar também. Sou o professor Roberto Herrera Arbos, sou empresário, tenho uma empresa já há bastante tempo, 26 anos, na verdade, tem a empresa. Sou formado em engenharia eletrônica, trabalhei alguns anos na área, mas acabei desde muito cedo indo para a área comercial e desde lá me desenvolvi. Então, acabei fazendo um mestrado na área de administração, mais por causa da consultoria, né, na área de vendas. E acabei descobrindo que eu gostava muito de dar aula, né? Gosto muito de dar aula, dar palestra, e já faço isso há um bom tempo. Né? Bastante tempo. Tive experiências fora do país, como empresário, como vendedor, como gerente de empresa, o que me faz trazer um pouco para cá, né? Para os meus cursos e palestras, aquilo que eu vivo no dia a dia. Então, é muito da minha experiência, muito daquilo que no dia a dia eu ajudo os clientes, ajudo a nossa empresa, troco informações com os profissionais. Alguns parceiros aí, hoje eu me dedico bastante a dar aula em pós-graduação, né? Alguns parceiros como Fevale, a UX, a Unicinos, o PF URI, também aí atuando mais no nível de pós-graduação. Também já tive a oportunidade de ser mentor de startups aqui no Fevale Tech Park, em Novo Hamburgo, onde eu resido, o que me permitiu aí ter um contato com bastante jovens, startups, empresários e assim por diante, tá bem? Bom, o que nós vamos ver hoje, tá? Vamos falar um pouquinho do momento atual, né, da transformação digital, dos impactos que isso tem no mercado e nas relações de trabalho, e vou me arriscar aqui a falar para vocês algumas tendências, tá? Algumas tendências relacionadas a este tema, certo? Então vamos falar do momento atual, mas antes de falar do momento atual, só quero garantir que todos estão recebendo bem as imagens, está chegando, podem dar o certinho na câmera, botar o certinho na reação, no chat, tranquilo? Tá? Se por acaso, gente, alguma coisa falhar, porque quando às vezes eu estou transmitindo ali no slide, eu não estou aqui nessa tela enxergando vocês, tá? Então, se por acaso ficar sem som, a imagem alguma coisa trancar, coloca no chat ali, que daí eu vejo. Eu vejo na imagem que vem uma setinha, aí eu paro para dar uma olhada. Também vou abrir perguntas lá no final, depois que eu passar e discorrer pelo tema, que é previsto aí 60 minutos, 50 minutos de tema. Mas vocês já podem ir perguntando no chat, podem ir colocando algumas coisas no chat, que aí eu vou olhando de vez em quando, eu volto aqui, né, e vou vendo se tem alguma pergunta, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho deste momento atual, que é tão importante, tão diferente também do que nós estávamos acostumados, né? E realmente o momento atual ele inspira muitos cuidados. Eu acredito que todos nós, né, estamos acompanhando as mudanças que aconteceu no mundo, que está acontecendo aqui com a gente, especialmente os cuidados com a saúde, a economia. Eu aqui não vou entrar na discussão de ideologia A, B, se tal e tal procedimento ou processo é melhor, porque não sou médico, não sou da área da saúde, então não me cabe fazer isso. Então até porque eu defendo, né, que nesse momento nós temos que ter um equilíbrio entre as duas áreas, né? Saúde e economia não estão em lado opostos. Na verdade, precisamos encontrar um jeito de nos cuidarmos das pessoas e também rodarmos de alguma maneira a economia. Mas, em relação a mudanças que a pandemia está causando, e a gente pega um pouco de referência na história, tá? A história sempre nos trouxe que a humanidade deu grandes saltos, tá?
as mudanças provocaram alterações muito grandes, agudas, profundas e de longo prazo em alguns eventos, como, por exemplo, guerras, como, por exemplo, revoluções, e nós tivemos a primeira, a segunda, a terceira, estamos vivendo a quarta, e também pandemias. Não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta, há registros na história de várias. Então, esses momentos sempre trouxeram profundas mudanças, né? E essas mudanças levam a humanidade, a sociedade, para um outro patamar, ou seja, não volta atrás. Tá? E eu percebo também que muitas pessoas, muitos de nós, alguns conhecidos próximos, estão esperando tudo voltar ao normal. E não vai haver um normal como aquele. Alguns estão falando de um novo normal, seja lá o que isso signifique, né? Eu acho que nunca foi tão normal as coisas, não foram tão normais as coisas. Então, eu digo que nós vamos ir para um outro nível. Tá? Aquele janeiro de 2020, aqui não existe mais. Não tem como voltar para ele. Nós tivemos uma mudança acelerada, né, por causa da introdução do vírus no nosso meio e da pandemia, e dá até para dividir o mundo antes da pandemia e o mundo depois da pandemia, certo? Então a gente precisa entender que mudanças vieram e vieram aceleradas, e algumas delas em relação a este tema, transformação digital, tá, gente? As mudanças, elas já vinham acontecendo, certo? Elas já vinham acontecendo. Não que agora vamos ter tantas coisas novas aí, e não é nesse sentido que a gente está falando, tá? Por quê? Porque muitas mudanças que estão aceleradas agora, elas já estavam em processo. E é importante a gente saber disso. Agora então vou ter que fazer toda uma transformação digital. Vou ter que ir para o e-commerce, vou ter que aprender a usar um programa como o Zoom. Gente, essas transformações, elas já vinham acontecendo. Elas só estão aceleradas, né? Nós estamos numa aceleração muito grande de tudo. Então, não espere voltar ao normal. Tente encontrar uma nova forma de se posicionar neste momento. E eu já vou falar logo em seguida, né? Dos 4 estágios que a gente passa e está passando, para você entender e também avaliar onde você está, né, neste momento. Então, crises passadas geram mudanças, crises passadas sempre geraram mudanças, e esta não vai ser diferente, e talvez algumas mudanças sejam muito significativas. Tá? Elas geram mudanças profundas, certo? Bom, nós podemos ver os sinais de algumas coisas que estão acontecendo, mas é importante a gente também revelar e falar um pouquinho, né, dessa preocupação que o mundo inteiro está tendo com o vírus e com a saúde neste momento. Tá? Surgindo aí novos heróis, faço aqui minha saudação e a minha homenagem a esses médicos que estão na frente de batalha, médicos, enfermeiros, o pessoal do apoio, todos eles estão enfrentando batalhas duríssimas, que não é só salvar a vida das pessoas, mas também é se manter saudável, né? Temos aí muitos médicos, muitos enfermeiros já doentes, no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, então é a minha homenagem a eles que estão lá nessa frente contra o inimigo que é invisível, mas que podemos derrotá-lo. Né? Então tem muita coisa boa acontecendo também, não é só coisa ruim. É importante a gente saber que tem muitas pessoas, e graças a Deus sempre foi assim em pandemias, mais pessoas se recuperando do que ficando doentes, embora as pessoas que estejam ficando doentes e também sucumbindo a este momento, é muito triste para as famílias e para essa pessoa. Graças a Deus, aqui em casa, todos ficamos doentes. Eu tenho uma esposa e 2 filhos pequenos. Daqui a pouco eles aparecem aqui para dar o alô, eles sempre vêm. Ficamos doentes, começou com eles, depois minha esposa e depois eu. Eu agora faz alguns dias que estou mais recuperado, mas felizmente não tivemos complicações, né? Não tivemos complicações, passei alguns dias
acamado, um dia que eu não conseguia nem levantar, de tanta dor no corpo, como uma gripe muito forte que me derrubou. Mas, graças a Deus, passamos. Então, pessoas estão adoecendo, mas pessoas também estão se recuperando, isso é importante, tá? Esperamos que em breve tenhamos aí uma vacina, uma cura, elas demoram, é importante que a gente saiba, tá, gente? A medicina, a saúde, a ciência leva tempo, então não dá para sair correndo para apostar no remédio A, B ou C, no procedimento A, B ou C, porque isso demora para se comprovar e vacinas demoram. Então, o máximo que nós podemos fazer é realmente se cuidar, refletir bastante. Essa imagem que está aparecendo aí para vocês aparece como uma reflexão também, ou seja, esse momento de isolamento, de distanciamento, isolamento para alguns, distanciamento para outros. No Brasil, nós, infelizmente, já temos algumas cidades em lockdown ou tentando fazer isso. Esse momento de reclusão também serve para a gente refletir, para a gente se posicionar, para a gente avaliar, para a gente reconhecer, né, também os valores e os valores de outras pessoas. Essa dicotomia, então, entre a saúde, entre a doença Covid e a economia, não há uma contradição, embora a gente perceba que o debate político, e não deveria ser assim, na minha opinião, ele tem interferido para que se ache um consenso. Então, eu defendo que a gente precisa realmente achar um equilíbrio, não há uma dicotomia entre saúde e economia, não há esse embate, na verdade elas têm que andar juntas, né? Tem exemplos aí de cidades que estão conseguindo, eu vou citar aqui o caso de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, embora haja restrição, o comércio praticamente todo está aberto, as pessoas estão saindo com seus devidos cuidados, estão se protegendo, evitando aglomerações, que é o principal, mas quem tem que sair para trabalhar está saindo para trabalhar, quem tem que fazer alguma coisa está saindo, com todos os cuidados, e estamos com um índice baixo aqui de novos casos e de mortes. Então, acredito que se continuar assim, vamos passar bem. Então, há como, né? Eu vivo aqui num lugar que há como a gente levar as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Essa curva aqui, é importante a gente falar que o momento atual, né, uma curva entre medicina ou curva dupla médica, como se fala, né, falando de recessão em novos casos, é só para a gente lembrar que, infelizmente, essa doença, pelo nível de contágio, todos que estão acompanhando sabem disso, ela anda muito rápido. Então, para se evitar que se tenha muitas pessoas infectadas precisando de UTI, porque provavelmente não terá, né? Nós estamos vendo cidades aí que já chegaram no seu caos, cidades que estão chegando e médicos e enfermeiros não há suficiente para todos, é que o número de novos casos ele também leva a uma profundidade, né? Um aprofundamento da recessão com o tempo. Então, quanto mais a gente conseguir parar esse vírus e voltar aos poucos à economia, menor será a recessão. O que estamos tentando todos é evitar uma depressão, que isso não é bom para ninguém. Tá? Então, não vou entrar no mérito e nem na profundidade disso, é para dar um contexto só do porquê que isso é importante que estejamos todos atentos, tá bem? Bom, na crise, no caso de uma pandemia, nós temos 4 estágios que todos nós estamos passando. E aí você vai poder ver aonde você está se encaixando nesses 4 estágios, tá? Primeiro, opa, deixa eu voltar aqui, apertei sem querer. O primeiro estágio, gente, é aquele da surpresa, né? Eu acho que todos, eu também fui pego de surpresa com isso. Eu estava achando que seria mais alguma coisa contida lá em outro continente, uma outra pessoa seria afetada aqui, mas jamais pensei, né, que teríamos essa situação que estamos vivendo. Então, num primeiro momento foi surpresa, um pouco de susto também, de confusão, uma certa paralisia, né? Coloca todo mundo em casa, se protege, não sai, começa a estudar aqui, estudar ali, se informar aqui e lá, e aí a gente começa a ver diferentes opiniões. Então, começa aquele primeiro estágio, né, de confusão. Depois vem um segundo estágio. Bom, já que é assim, né, o estágio da aceitação e também da adaptação, né, já que é assim, começa a internalizar as coisas que estão acontecendo, começa a pensar o seguinte, bom, vamos ver o que tem para quem, o que a gente pode fazer nesse sentido, né? O que podemos
a partir deste momento, já que está aí a situação, passar do susto, olhar para frente e tentar ver como sair disso e como sair melhor disso. E aí vem o terceiro estágio, que é a preparação. Né? Olhar as alternativas, realmente se procurar ver as alternativas que se tem para passar adiante. Então a gente tem o primeiro estágio, que é o estágio da confusão, a gente tem o segundo estágio, que é então da aceitação e adaptação, mas começa um estágio de preparação, eles andam até um pouco às vezes juntos ali. E essa preparação é um pouco do que a gente está fazendo aqui também, né? Se preparando, aprendendo, pegando algumas informações para poder, de alguma maneira, encontrar melhores rumos. E aí depois vem aquela fase da ação, de agir. Né? Não dá para ficar paralisado, não dá para ficar esperando que o mundo retorne ao ponto que estava, isso não volta. Então, cabe a nós, dentro das nossas condições, procurar alternativas, seja pessoais, de negócio, não importa onde nós estamos, de alguma maneira a gente tem que manter a roda girando e tomando todos os cuidados possíveis para que isso funcione bem. Tá? Então, esses são os principais estágios neste momento. Voltei aqui um pouquinho para ver se está tudo tranquilo, estão todos me ouvindo? Em princípio, sim. Então, retomo do ponto que eu coloquei aqui. Tá? Se quiserem, gente, ir fazendo algumas perguntas, algumas colocações, eu vi ali a males que vem para bem, porque hoje o governo está se importando com a saúde. Eu acho que o governo tem que se importar com tudo, né? Neste momento, a saúde ela está mais em evidência mesmo, porque precisamos, né? Pessoas doentes não conseguem trabalhar, então né, temos que realmente proteger aqueles que são bem vulneráveis, né? Aqueles que não têm. Infelizmente, no Brasil, nós temos quase 100 milhões de pessoas que não têm nem água encanada, né, gente? Então, para vocês terem uma ideia, o tamanho do problema que é. Então, de alguma maneira, tem que estar preocupado com a saúde, tem que estar preocupado com a economia, tem que estar preocupado com a segurança. O governo ele foi eleito para isso, né? Para se preocupar com todas essas coisas. Lamentavelmente, a gente vê um punhado de gente, sem entrar em partido A ou B, fazendo né, política mesmo, né? Procurando mais defender a sua ideologia do que realmente olhar de fato as coisas que estão acontecendo. Mas não vou entrar em política aqui, porque política, religião e futebol, né, são assuntos que não vão ter fim, né? Não terminam nunca. Tá? Já vou falar do varejo, tá? Eu vi ali que o Júlio Numair, grande colega, bom te ver aí. Júlio, eu vou falar logo em seguida aí, quando a gente entrar na transformação digital e algumas coisas, eu vou falar do varejo, tá? E sim, né? O Júlio já colocou no chat ali, vai ter que se reinventar, já devia ter se reinventado, certo? Então seguimos aqui. Deixa eu compartilhar de novo alguns slidezinhos, só para vocês terem aí não só a minha linda carequinha brilhando na tela, mas também vocês terem uma imagem que às vezes diz bastante. Tá? Então falamos aí dos 4 estágios. Esse comportamento da gente, né, de se procurar se proteger mais no meio de outras pessoas, e esse é um comportamento que veio para ficar, tá bom, gente? A gente não vai poder se descuidar daqui para frente, né? Não é só lavar as mãos, a gente vai ter que tomar precaução e ter procedimentos mais constantes, tanto nos negócios como pessoal, porque a Covid, o coronavírus, ele é apenas um dos vírus que nós temos por aí. Lamentavelmente, ele se espalhou muito rápido, se espalha pela característica dele, mas há outros e muito mais perigosos, certo? Inclusive alguns que podem estar no meio da Amazônia. Tem um colega meu aqui da Fevale, que ele é doutor nesta área e ele afirma existem probabilidades muito grandes da próxima pandemia nascer no meio da Amazônia, por causa do desmatamento, por causa do avanço ali para florestas e tendo contato com animais e vírus que até então não tinham saído dali. Então nós vamos ter que adotar procedimentos, porque curas demoram, vacinas demoram, a menos que se faça um milagre antes de 1 ano, 10 meses, 1 ano, não teremos uma vacina. Não dá para pensar em falar em imunização de rebanho sem ter vacina. É condenar muita gente à morte. Isso é controverso, eu sei, mas a ciência como um todo não é que combinam, como um todo, fugiu a palavra,
ela orienta, né, ela tem orientações já de estudos e de experiência de outras pandemias que a gente precisa ter vacina para proteger, para realmente evitar o contágio. E esse vírus nem se sabe se ele não há um novo contágio, né? Através da possível mutação deles. Então a gente vai ter que adotar procedimentos de cuidado muito, né? Isso vai ter que se estender bastante para os negócios, para que a gente evite de deixar pessoas doentes, nós e outras, para não acontecer de ter um outro problema de novo, né? O mundo não aguenta problemas assim com frequência, tá? Então, isso também é algo que vai derivar deste momento atual. O repensar de muita coisa, nos negócios especialmente, né? Tentando, claro, muitos deles sobreviver a este momento, mas muitos também encontrar novos modelos, e até isso vai fazer alvo de uma palestra, de uma web palestra que eu vou dar mais adiante. Eu vou deixar o convite no final, eu vou deixar o convite para todos, que é focado, né, também nessa transformação pessoal do profissional. Então nós temos que repensar, estamos tendo que repensar muita coisa, achar maneiras, né, de pensar novos modelos de negócio dentro desse contexto. Então é uma reflexão que o mundo inteiro está fazendo. Quanto a nós, uma puxada, né? Estamos sendo puxados a dar saltos, estamos sendo incentivados a pular mais coisas em função dessa doença, desse momento, né? da pandemia, e isso está fazendo que a gente saia muito do conforto, né? Não daquela maneira que seria o ideal. Nós promovermos a saída do conforto. O que está acontecendo é o mundo está se puxando e nos tirando do conforto a partir deste momento de pandemia dessa doença. Então, todos nós estamos tendo que dar saltos maiores. E isso vai ser muito bom. Na verdade, eu acredito que vai ser muito bom. Vai ser talvez um divisor de águas para muitas carreiras e muitas empresas. Lamentavelmente, algumas não sobreviverão. A gente sabe disso. Algumas já não estão sobrevivendo. Vamos fazer de tudo para que a gente consiga passar bem e usar esse momento também como um salto para nós. Tá? Bom, todos têm aí papel e caneta, todos têm. Eu vou passar um videozinho, certo? Vou passar um videozinho aí para vocês. Ele é um videozinho curto, mas ele traz, né, algumas percepções. Eu gostaria que vocês fossem anotando. Para cada um é diferente. Para cada um é diferente. Quem já foi meu aluno talvez já tenha até visto esse vídeo, sei que tem alguns aí na sala, mas ele traz umas reflexões bem legais da gente fazer. Então, segue aí um videozinho para vocês assistir. There is nothing as powerful as a... Bom, pessoal, esse vídeo, para quem não assistiu nenhuma vez, ele traz uma série de coisas, né? Ele traz principalmente assim mudança de pensamento. Se a gente quer mudar coisas fora, a gente vai ter que se preocupar também em mudar dentro, porque é muito complicado querer mudar fora e não conseguir mudar dentro. E aí ele traz alguns exemplos do esporte, que traz superação, mudança, mas basicamente a mensagem do vídeo é mude sua mente, né? Mude sua mente para que realmente você consiga mudar o que está no externo, tá? Esse videozinho tem o link dele também, depois eu posso colocar aqui no chat para todos, darem uma olhada de novo nele. Todos aí estão com papel e caneta? Onde anotar? Estão? Então, eu vou pedir para vocês fazerem aí, tá? Para quem não fez, quem já assistiu uma aula comigo, ou até estava junto com o professor Evandro numa outra aula que a gente fez, vai saber desse exercício aqui. Não tem problema, pode fazer também, né? Mas quem já sabe, né? Principalmente, tenta fazer esse exercício de novo, né? Pensando de uma outra maneira, tá?
Então vamos lá, papel e caneta aí. Eu vou pedir que vocês desenhem aí na folha, tá? Desenhem uma casa, certo? Desenhe uma casa aí na sua folha. Não importa como é que é essa folha aí. Desenha uma casa, tá? Ela é rápida, vou dar apenas um minutinho aí para vocês desenharem. Até vou colocar um cronômetrozinho aqui, tá? Para vocês se basearem. Então, vai lá, desenha uma casa. É uma casa rápida. Aí terminando. Aí finalizando aí a sua casa. Muito bem, muito bem. Bom, provavelmente vocês conseguiram desenhar aí uma casa, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, e eu vou pedir que pode dar um certinho na tela, pode só dar uma risadinha, ou pode não falar nada. Quem desenhou uma casa parecida com esta aqui? Quem desenhou uma casa parecida com essa? Parecida porque eu vou mostrar o que seria parecida. Não vai ser igual, é claro, mas tem coisas que vão ser muito parecidas, tá? Com alguma coisa, como por exemplo, este formatinho aqui no canto. Daqui a pouco tem uma chaminé aí. Daqui a pouco tem uma árvore aqui, uma janela, tem até nuvenzinha aí, tem o sol aqui no canto. Tá? Ela vai lembrar de alguma maneira, tá? Essa casa aí, certo? Então, acredito que alguns ou muitos fizeram, alguns fazem diferentes, mas quando que nós aprendemos a fazer uma casa como essa? Tá? Quando que a gente aprendeu? Mais ainda, tá? Como é que são as casas hoje? Como é que as casas são hoje? Certo? As casas não são parecidas com isso aí. As casas, por mais que a gente pense num projeto, elas vão ser coisas assim, não vão ser parecidas com essa casa aí. Mas por que a gente desenha uma casa como essa, né? Primeiro, nós aprendemos a fazer uma casa como essa lá no século passado, tá? Lá no século passado. Mas é isso que está na nossa memória, é isso que está no nosso subconsciente. E o que eu quero deixar aqui como reflexão é o quanto a gente está mudando de fato. A gente está vendo o mundo inteiro mudar, tem aí uma transformação enorme, entre elas a digital, mas não é essa transformação digital que está acontecendo. O mundo não parou só para olhar a pandemia, muita coisa continua acontecendo. E nós continuamos com esses velhos modelos aí, nós continuamos com esses, né, essas metáforas, esses paradigmas antigos, mas o mundo não é mais esse. E a gente tenta resolver as coisas do mundo de agora com modelos antigos e não vai dar certo. Não vai dar certo porque o mundo ele mudou, ele é muito diferente. Tá? Então essa reflexão que eu faço é para a gente realmente perceber o quanto a gente está sendo diferente, o quanto a gente está absorvendo novo, o quanto vocês estão ouvindo coisa aqui ou vão ouvir ainda até o final, tá? E vão absorver coisas novas, mas lá no dia a dia vão fazer do mesmo jeito. Então é um convite para realmente pensar diferente, tá? É um convite para realmente fazer diferente as coisas.
porque senão a gente fica fazendo mais do mesmo e não muda. Né? Se a gente não pensar fora da caixa, a gente não vai mudar. A gente não vai achar alternativa, vai usar casinha para resolver coisas do mundo que não é mais parecido com aquele mundo que nós tínhamos. Tá? Então, realmente, nós temos que mudar. Como sugestão, deixo essa sugestão de vocês lerem livros como esse. Oportunidades Exponenciais. Opa, perdi minha tela aqui, deixa eu voltar. Organizações Exponenciais, a Quarta Revolução Industrial, Transformação Digital. Se quiser acessar o site ali, livros.negociarmelhor.com.br, já tem uma sinopse para vocês darem uma olhada, tá? Porque é uma forma de a gente aprender coisas novas, né? Coisas novas que podem nos ajudar a pensar o mundo, a pensar a nossa situação como alternativas diferentes dos nossos paradigmas. Tá? Se é para começar com começa com a Quarta Revolução Industrial. Nas palavras do próprio Klaus Schwab aí, as mudanças são tão, que é o autor do Quarta Revolução Industrial, as mudanças são tão profundas, tá? Que na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. Promissor porque tem muita oportunidade. Perigoso porque nós estamos tentando voltar, alguns, né, tentando voltar para o mundo que não existe mais, ou tentando usar coisas velhas no mundo novo. Então, vamos olhar para as oportunidades. Né? Nós, segundo esse professor e pesquisador e cientista, nos próximos 100 anos nós não vamos evoluir um século, nós vamos evoluir algo a 200 mil anos. Nós vamos ter anos em dias, em semanas, em meses. Isso significa, né, que não é linear, é exponencial, assim como a transformação digital e as tecnologias envolvidas. Elas não andam mais de forma linear. Não leva mais 30 anos para a gente fazer as coisas. Tá? Então, essa transformação digital que a gente está vivendo, ela foi brutalmente acelerada por esse momento, mas elas já vinham acontecendo. Elas já vinham acontecendo. E todo mundo me pergunta assim, tá, mas o que é transformação digital, né? O que é isso? O que significa transformação digital? Eu usar a internet? Eu ter um e-commerce? O que é transformar digitalmente? Tem muita coisa envolvida além da tecnologia, mas a primeira delas, e que tem a ver com essa casinha, tem a ver com a forma como a gente vem levando as coisas, é mudança de mentalidade. Mindset, uma palavra inglesa bem chique para dizer mentalidade. Tá? É uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade. E nós temos muita dificuldade, porque a gente não muda com tanta facilidade. E além disso, se a gente pensar em negócio, mudar culturalmente uma organização, uma empresa, é mais difícil ainda. Os processos não andam, são lentos, as pessoas estão dentro daquela rotina e para mudar e fazer até mais rápido demora. Tá? Não colocam o cliente no centro, que é a essência também, um dos pilares da transformação digital, além da mudança de mentalidade pessoal, da mudança cultural da organização, é realmente colocar o cliente no centro, para daí então a tecnologia ser utilizada dentro das estratégias com eficácia, senão é simplesmente tecnologia por tecnologia. Não vai melhorar muita coisa, colocar a tecnologia de ponta se as pessoas não querem usar, se as pessoas não querem fazer, certo? Não entendem, não relutam. E a gente viu e está vendo hoje na pandemia o quanto tem pessoas relutando para simplesmente lavar as mãos, ou usar uma máscara, ou cuidar. Né? A gente vê isso. Temos aí quantos videozinhos que apareceram de pessoas idosos que não entendem, não querem, não vão fazer. Então, a mudança cultural ela é difícil para parte do ser humano. Ela não é fácil, mas cabe a todos nós tentarmos de alguma maneira ir mudando para que a gente consiga mudar o entorno, para que esse entorno mude todo, para a gente realmente conseguir. Tá? Então, a pandemia, ao mesmo tempo que fez a gente se isolar ou se distanciar das pessoas, fez a gente se conectar de uma maneira até então que não era possível, como, por exemplo, né, uma infinidade de contatos digitais como esse que nós estamos fazendo aqui. Então, é mudar a mentalidade mesmo, é mudar o mindset, é pensar diferente, é não ir para o lado do mindset fixo
usar muito mais o mindset de crescimento, tá? De que aprende. Isso aí vem de um estudo de uma doutora americana de Stanford chamada Carol Dweck, tem um livro sobre isso, que fala que nós, seres humanos, a gente tem essa dualidade aí, mindset fixo ou de crescimento. Ou seja, procura, de alguma maneira, utilizar mais o lado de crescimento, de esforço, de enfrentar os problemas até com entusiasmo, aprender com os erros, trocar roda com o carro andando, aprender mais rápido, acelerar, e não ficar lá com aquela âncora lá, arrastando, segurando, que é o mindset fixo. Todos nós temos os dois, mas se a gente quer realmente fazer uma transformação digital, a gente vai ter que usar muito mais o mindset de crescimento, tá? Ver as novas oportunidades, olhar para o copo mais cheio e não só para o lado do vazio, tá? Olhar o mundo com olhos diferentes, tirando da frente essas lentes, esses paradigmas, essas casinhas que nos impedem de ver o mundo como ele é. Então é mudar o nosso modelo mental. Óbvio que tem muito do nosso subconsciente aí, a neurociência explica bem melhor do que eu posso falar aqui. Tá? Então, para quem gosta do assunto, procurem assuntos sobre neuromarketing, neurociência, os três cérebros, as três mentes, não importa como se encontrar, e vocês vão encontrar aí muita coisa que se refere a isso, desse subconsciente que comanda a nossa razão, apesar de a gente achar que não. Tá? Mas são esses modelos antigos, como exemplo da casinha, temos muitas casinhas dentro de nós, que nos impedem de assumir modelos novos. Tá? Então, algumas coisas vão ser críticas para essa mudança, mas nenhuma delas é tão crítica quanto essa mudança de pensamento, essa mudança de realmente de mindset, né? Poder realmente assumir comportamentos diferentes que permitam que a gente possa efetivamente construir coisas novas. Então, parece que transformação digital é só assumir tecnologia. Não é. Ela é parte disso. Mindset começa, desculpa, transformação digital começa com a mudança de pensamento, gente. Mentalidade. Senão a gente não consegue, né, fazer coisas novas. Não consegue fazer coisas novas e fica usando modelos antigos. Tá bem? Bom, falei rapidamente sobre a questão do momento, uma introdução à transformação digital. Tem, obviamente, muito mais coisas para ir, mas a proposta aqui é a gente fazer um cenário, fazer uma web palestra. Quem sabe mais para frente, né, professor Evandro? A gente combina aí de explorar um ponto específico, mas eu tenho alguns pontos ainda a falar para concluir aqui, tá? Eu vou passar, professor, eu vou passar uns 10 minutinhos aí, né? Combinaram até 8h30 e depois abrir para perguntas. Eu vou passar uns 10 minutinhos e depois vou ficar disponível para perguntas aí até 9 horas, tá? Então, deixa eu continuar aqui. Quem já tem perguntas, já vai colocando ali no chat, que eu vou pescando elas dali e já vou respondendo também, tá? Então, vamos falar de alguns impactos, tá? E, de novo, né? O que eu posso dizer sobre esses impactos? É importante aqui também eu frisar o seguinte: são tendências, não significam que elas vão se confirmar exatamente como eu vou falar aqui, embora algumas já estejam sinalizando que sim. Então há uma probabilidade de mudança em algumas coisas, algumas talvez não aconteçam, mas tem algumas que já estão acontecendo. Então eu vou falar de tendências, sem ter a pretensão de fazer afirmações categóricas, mas eu tenho algumas convicções, então é disso que também eu vou falar. Tá? Bom, algumas tendências a gente já vinha vendo, já vinham acontecendo, que eu mencionei para vocês no início, né? Cidades inteligentes, uma conexão enorme entre dispositivos, e isso já está acelerando cada vez mais. Tá? A economia colaborativa sendo um cerne desse novo mercado, é um impacto enorme. Nós já tínhamos o que como economia colaborativa? Exemplos, aplicativos de transporte, né? A Uber, Cabify, e 99 táxis, ou seja, motoristas de aplicativo motoristas de carro disponibilizando através de aplicativos o seu serviço.
Muitos outros exemplos dentro da economia colaborativa, as pessoas colaborando. Isso também está acontecendo dentro de organizações. Já vou falar disso no impacto nas relações de trabalho. Porém, a economia colaborativa ela já vinha realmente dando seus sinais, né? O Júlio já tinha antecipado a questão do varejo, e o varejo é um dos que foi impactado enormemente, pelo menos o varejo físico tradicional. Eu tenho clientes disso nessa área que foram impactados enormemente por causa disso. E a transformação que já estava acontecendo é enorme, é grande. E o varejo ele realmente vai se transformar numa outra coisa. Tá? Quem estava já usando as estratégias digitais, marketing digital, e-commerce ou de alguma maneira até a inteligência artificial, já saiu na frente nessa pandemia. Tanto é que a gente vê, embora houve alguns percalços e baixa de faturamento, a retomada vindo. Agora, aquele que eu pensava assim, né, eu tenho que fazer um e-commerce, eu tenho que atender para o WhatsApp, pois é, eu tenho que, né, fazer aí umas postagens nas mídias digitais, eu tenho que... Ou seja, aquele que ainda estava pensando em fazer isso, ele foi atropelado agora, né, e muitos fecharam as portas. Infelizmente eu tenho clientes assim, fecharam. Fecharam porque não conseguem, né, se posicionar, porque não é rápido se posicionar no mundo digital. Então o varejo já vinha se transformando e agora ele tem uma baita oportunidade. Só que ela está, obviamente, na mão daqueles que começaram, agora na mão daqueles que começaram mais cedo e que com todos os problemas estão tirando frutos disso. Então o varejo, como nós conhecemos, desaparece na essência de que vai ser outra coisa. O que ficar vai ser muito mais relacionado à experiência com o consumidor, com o cliente, com o relacionamento com ele, mas muito digitalizado. O grande volume da venda não virá de pontos de vendas físicos. Já estava diminuindo em detrimento do e-commerce e agora acelerou demais. Então, o que ia levar 10 anos, talvez não leve 2, 3 anos para se estar consolidado. Criptomoedas como uma forma também, certo? Uma forma de negócio. Então, isso já era uma coisa que vinha vindo, apesar de ser um mercado volátil, ser um mercado que muitas vezes oscila, é um mercado que veio para ficar. É um mercado que veio para ficar. No Brasil tem muitas empresas que aceitam criptomoedas. A nossa empresa aceita criptomoedas. Tem meio de pagamento em criptomoedas. Na Europa você consegue sacar em moeda local em alguns países com a sua criptomoeda. Então quem ainda não viu nada sobre isso, procura. Só colocar criptomoedas dentro do Google vai chegar em muita coisa ruim, mas muita coisa boa também. Então essa é uma das tendências que está se consolidando aí. Carros autônomos, no Brasil nós já temos os testes deles acontecendo na USP, em São Paulo, com tecnologia totalmente nacional, quase toda nacional. Então é uma realidade em outros países. Aqui a gente vai demorar um pouco ainda a vê-lo nas ruas, como a gente vê em outros países, por causa da legislação, enfim, agora o momento também para isso talvez atrase um pouco, vamos ter que acompanhar. Mas essa é uma realidade que veio para ficar. A gente nem sequer viu ainda os carros autônomos, e já estamos vendo aí os aerotransportados autônomos, né? Os chineses fizeram um teste já, Dubai já tem até na legislação aprovada, são autônomos no sentido que não tem ninguém pilotando ali. Não sei se algum de vocês entraria, mas eu acho que eu, por enquanto, não entraria. Mas já existe, né? A Uber e a Embraer fizeram uma parceria para desenvolver aqui o aerotransportado nacional totalmente elétrico. E é um mercado gigantesco. Isso aí vem nos próximos anos. O poder da rede enorme, né? Enorme o poder da rede. A nossa rede sendo um poder enorme para fazer negócios muito grandes. Nesse sentido, quero deixar uma dica: plataformas de negócios digitais, onde podemos nós fazer negócios com outras pessoas, vender produtos do mundo inteiro, do Brasil, sem ter o produto na mão. Você só tem que fazer o trabalho de vendas. Então, é um novo trabalho de vendas. Eu até tenho um vídeo no YouTube, depois se eu me lembrar eu deixo o link, onde eu falo da extinção dos vendedores.
pelo menos o vendedor tradicional que nós conhecemos desaparece, não só por causa das plataformas digitais de negócio, mas pelo modelo de negócio que muitas empresas estão seguindo. Eu tenho alunos que começaram brincando, entre aspas, numa aula com isso e se transformou no seu principal negócio. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: o futuro sempre está começando agora, mas e você? Como é que você está se preparando para tudo isso? Como que você está aprendendo, passando por aquelas fases, né? Passando pelas fases da surpresa, da aceitação, mas agora da preparação, da análise, do seu plano de ação, para onde você vai, quem é você nessa crise, aonde você quer estar. Se você está com emprego agora, ótimo, né? Tenta ver se consegue melhorar isso. Se você tem um negócio, ótimo, como você vai melhorar isso? Se você não tem emprego ou você perdeu o seu negócio, não é bom, mas como que você vai sair dessa situação? Aonde você pode se socorrer de estratégia, de ajuda para ir em frente? Como você está se preparando para enfrentar isso? Porque o mundo não vai parar. Embora tenha dado uma desaceleração, e nós estamos vendo aí a recessão no mundo inteiro, nós vamos retomar de alguma maneira. Tá? Nós vamos retomar de alguma maneira. Então, o futuro sempre está começando agora. As relações de trabalho mudam. O trabalho do futuro ou o futuro do trabalho? O trabalho não vai ser mais como era. Né? Nós temos algumas tendências aí e que já vêm se confirmando. Por exemplo, o home office, uma pesquisa feita. Depois eu dou para vocês o link da pesquisa, tá? Eu tenho aqui, mas eu só quero falar do dado dela, feita pela Fundação Dom Cabral, com o instituto que me fugiu o nome agora, com 300 e poucas empresas. Os dados certinhos depois eu ponho no chat ali, tá? 300 e poucas empresas, dando conta que 70% delas, gente, para vocês terem uma ideia, 70% das empresas não voltam com a mesma estrutura pós-pandemia, certo? Não voltam com a mesma estrutura. A grande maioria delas, quase 70 também, se não 70, está pensando em manter o home office. Então, você já tem uma ideia dessa mudança da relação de trabalho. E muitos vão trabalhar por job, por projetos, não vão ser necessariamente clientes, vão ter que ser empreendedores de si mesmos para poder atuar nesse novo mercado. Então, a relação de trabalho, ela mudou substancialmente. Ela mudou substancialmente. Então, imagina, se num contexto de 70% das empresas entrevistadas, elas não pretendem, tá? Não pretende voltar com a estrutura normal, isso significa que a relação de trabalho muda. Não necessariamente que você vai ser empregado, né? Não que você vai ser empregado. Ó, achei aqui o link, estava procurando enquanto falava com vocês. Vou colocar no chat ali o link da pesquisa. Tá? Fundação Dom Cabral, com quem? Deixa eu botar no chat. Talensis Group, ali no chat. Tá? Então tá ali o link da pesquisa também para você dar uma consultada. Então, cara, isso é enorme. Aulas, provavelmente, muitas delas serão substituídas pelo online. Assim como nós estamos fazendo agora. Né? Assim como nós estamos fazendo agora. Não é só a aula pronta, gravada em vídeo, para você assistir. É muito legal essa interação aqui. É muito bacana a gente poder fazer ao vivo, com todos os problemas que pode dar. Cai conexão. Esse dia eu estava fazendo uma live no Instagram, meu celular esquentou e se foi, saiu da live. Daí quando eu voltei já não tinha metade mais de ninguém lá. Tentei chamar, acabou. Então, acontece. Mas é muito mais legal, porque a gente vai poder interagir para quem quiser depois. Nós temos aí, gente, olha só, é uma maluquice, mas já existe a tecnologia. Ambientes que vão permitir nós darmos aulas em 3D. Professor Evandro, já imaginou isso, Evandro? A gente está em um lugar e conectado em 3D com todo mundo. Imagina uma aula de biologia, eu não sou da área de biologia, mas imagina uma aula de biologia que você está no ambiente 3D, uma inteligência artificial ou um professor, um tutor, ele coloca no ar as partes lá de uma planta, de um ser humano, vai poder em 4D, né, ter as sensações. Essa tecnologia já existe, gente.
Então, o futuro para, por exemplo, a educação, ele é belíssimo. Espero poder utilizar coisas como essa. Então, não dá para a gente imaginar como que o trabalho, né, ele vai ser da mesma maneira se o mundo não é da mesma maneira. Nós é que estamos tentando conservar essas casinhas dentro de nós e que não vai ser, né? E que não vai ser para esse futuro do mercado. Então, o impacto, gente, que nós temos no mercado é enorme, é enorme. Nas relações de trabalho, idem. E nós não podemos nos agarrar àquelas velhas formas, porque o mercado vai exigir competências diferentes, nossa. Eu vou falar de algumas coisas aí, já encaminhando para o nosso final, né? O que mais vem pela frente aí, tá? Bom, um ponto que a gente já falou é isso, é uma preocupação maior com os aspectos da saúde, tá? Sem dúvida, nós vamos ter procedimentos para tudo daqui para frente, ou pelo menos devemos ter, tá? Para evitar novos problemas como esse. De novo, acompanhando alguns infectologistas, alguns cientistas. E, gente, eu leio de tudo, tanto de esquerda como de direita. Eu não uso viés ideológico para olhar ciência. Ciência não deve ter viés ideológico. Os fatos são fatos e a gente consegue olhar com clareza quando se determina. E a ciência nos diz que tem coisa muito pior que essa Covid por aí. E que nós não podemos nos dar ao luxo de não ter procedimentos, ou uma preocupação cada vez maior com a segurança de todos. Então, isso é uma tendência que, para mim, veio para ficar. Tá? Algumas tendências maiores nacionalistas, a gente vê também na área da política, normal nesse momento, né? Todo mundo se defendendo, se protegendo. Mas o efeito disso também vai ser, na minha opinião, uma diminuição da dependência, ou pelo menos a tentativa de depender menos de alguns mercados e alguns produtores. Tá? Visivelmente, o mundo hoje depende da China como grande produtor. E isso assustou muito todo mundo agora, quando se precisou, por exemplo, de equipamentos na área médica, como respiradores e outros, e a China não conseguia entregar para todo mundo. Tá? Porque muitos países, e não é só equipamentos médicos, outros tipos de componentes, de máquinas, o mundo deixou de produzir, alguns países deixaram de produzir para comprar de países asiáticos. E uma pandemia onde fez todo mundo olhar mais para dentro e tentar usar suas coisas, se viu que essa dependência também é perigosa. Se depender muito de algum determinado tipo de mercado, seja para vender, seja para comprar. Então, existe uma tendência aí de diminuição dessas dependências, fortalecendo talvez um pouco mais a indústria nacional para algumas coisas, e outros parceiros, o que é muito bom, muito produtivo. Tá? Trabalho remoto, na minha opinião, boa parte das empresas vai adotar o trabalho remoto, não estou falando só de home office, né, mas o trabalho remoto para atender clientes, para trabalhar fornecedores, até para desenvolver coisas, eu acho que isso vai acelerar muito. Consciência e hábitos digitais, ou seja, como isso. Alguns tiveram talvez dificuldade de entrar no Zoom, era em inglês, ele perguntava ali nome, daqui a pouco não entrava. Eu sei que alguns talvez não tenham conseguido entrar, isso faz parte desse momento de aprendizado. Então nós vamos ter que aprender novas competências, novas habilidades digitais para poder usar melhor todas essas funções e todos esses recursos que a transformação digital e o mundo digital nos traz. Tá? Então é criar um DNA mais digital mesmo. Criar, eu digo criar DNA, olha que coisa, né? Talvez para alguns aí, eu tenho 50 anos, tá? Casualmente 50 anos, é a expressão que a gente está vendo aí no mercado, que os 50 são os novos 30. O professor Evandro vai poder falar aí para vocês em alguma outra oportunidade por que os 50 são os novos 30. Mas resumindo o seguinte, houve no final do século passado e no início deste uma substituição muito forte de pessoas acima de 45 anos por pessoas de 30 anos no mercado de trabalho, por uma série de motivos. Por causa da digitalização, uma nova forma de pensar, também um custo mais baixo, uma formação muito melhor, às vezes, formação.
Então o mundo veio colocando muitos jovens e que fizeram grandes coisas e continuam fazendo grandes coisas. Porém, essa massa de pessoas nascidas mais cedo, que já tem mais experiência, neste momento de crise e de pandemia, se verificou que muitos não travaram. Muitos não travaram. A experiência de não ferver na primeira fervura, tá, tem contribuído muito para empresas neste momento. Porque, querendo ou não, as pessoas com mais idade têm mais experiência, em tese têm mais experiência. Então, o que está se falando? Que a união dessas duas coisas pode proporcionar avanços enormes. Os experientes com a jovialidade do pessoal de 30. Por isso está se falando os 50 são os novos 30. Para se buscar, de novo, reinserir esse pessoal com muita experiência, que se defasou um pouco às vezes, né? Que teve talvez que se digitalizar, mas não teve tanta oportunidade assim, mas tem muita experiência, sabe como lidar com o problema. Eu não é a primeira crise que pego, o professor Evandro provavelmente não. Eu peguei 30, 40% de inflação ao dia. Né? Tu tinha que pegar o dinheiro e comprar alguma coisa, ó, o assistente chegando aí. Então, lançador quebrou, deixa aí que eu arrumo depois. Então, esses experientes, né, têm uma resiliência maior. Não que os jovens não possam ter, mas se observou que a experiência de momentos de crise, que não vai ser o último, gente. Talvez para muitos aqui seja a primeira crise grande. E olha, esta é grande. Tá? Mas nós já tivemos problemas enormes aqui. Tá? No Brasil e no mundo. Então, os 50 são os novos 30, no sentido que a experiência do pessoal mais antigo pode ajudar muito nesse momento de resiliência, de estabilidade, de emocional, junto com os jovens que têm essa batida mais digital também. A união dos dois podem fazer uma mudança significativa em muitos negócios, em muitas empresas. Então, essa é uma tendência que surgiu agora, há pouco tempo, mas que vem se desenvolvendo. Então, digitalização, declínio da exposição global, maior competição digital, isso é fato. Quem já estava antes leva vantagem. Então, nós vamos competir digitalmente muito mais. Então, conhecer estratégias digitais, conhecer tecnologia, marketing digital, relacionamento com o cliente de forma digital, como você faz isso, com certeza é uma competência que empresas e pessoas precisam neste momento, né? Porque impactou no mercado isso. Quem sabia fazer melhor isso está tendo vantagem agora. Tá? Mais agilidade, anos acontecendo em pouquíssimo tempo, o capital intelectual sendo valorizado, não é só a experiência, mas é o conhecimento, a habilidade e a atitude, o comportamento certo, proativo, não reativo. Economia da distância, no sentido de que a tecnologia vai conectar todo mundo. Por exemplo, a gente está tendo aí telemedicina, né? São economia da distância. Aulas online, essa aqui não é remunerada, né, professor? Não é remunerada, é gratuita, mas eu vou convidar para vocês, né, para fazer outras coisas mais para frente, que com certeza, quem quiser, pode pagar para ter alguma coisa melhor. Então, aulas online paga, palestras, cursos, não é só o EAD, tá? É uma economia da distância. Economia porque gera negócios, é um custo mais baixo, conecta mais pessoas, enfim, isso acelerou agora. Isso não é que é novo, isso já existia, mas acelerou agora. Tá? Mudança de produtos para atender essa nova realidade. O local de trabalho é onde você está, é o resultado que você dá, não é onde você está trabalhando só. Ou seja, você precisa dar resultado. Então, hoje, trabalhar de casa, tendo a família perto, é um exercício, mas também passou a ser rotina. Né? Volta e meia, meus filhos vêm aqui, um passa com um travesseiro na cabeça, o outro passa com a bola chutando atrás, um dá um grito ali, daqui a pouco são dois meninos, um tem 7, vai fazer 7, outro tem 5. Então, daqui a pouco dá uma voadora um no outro, daí a mãe já grita. Gente, isso faz parte desse novo momento. E tá tudo certo. Tá? Tá tudo certo. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso, porque é a vida como ela é. Não é aquele negócio bonitinho, todo certinho. Não, o mundo ele tá diferente e é aceitável isso hoje, tá? Então o lugar de trabalho é onde você está e o resultado que você consegue fazer, tá? Mais agilidade, mais objetividade, coisas mais simples, não complexas,
Ou seja, a simplicidade em processos, em lançamentos, em desenvolvimento de produtos, em relacionamento com o cliente, vai ser, já era, né? Mas vai ser cada vez mais valorizada, ou seja, eliminar o supérfluo. Nós estamos vendo aí no mercado grandes marcas da área da moda, por exemplo, não se dobrando mais, aqueles contínuos lançamentos semanais, diários, mudando coleção para né, de uma coisa maluca, tentando se coisa nova todo dia para manter o seu consumidor. A simplicidade e a economia nesse sentido também deve prosperar. Era da transparência, ou seja, todo mundo tendo acesso a tudo, enxergando tudo, podendo avaliar melhor, não é só na área da política, na área dos negócios, nas áreas pessoais. Um propósito muito claro em tudo que se faz, tá? Em tudo que se faz, um propósito muito claro. E isso, gente, deixa um convite aí para vocês buscarem, né? Não é só a sua própria motivação, mas é descobrir o seu propósito, porque isso ajuda muito para quem vai trabalhar para uma empresa, para atrair o seu cliente. Ou seja, uma adaptação constante em tudo que a gente faz, uma reinvenção, uma reevolução de tudo que nós temos. O impacto no mercado a gente já sente neste momento com recessão, mas tem muita coisa boa acontecendo. Para vocês terem uma ideia, as exportações brasileiras de alguns lugares, de alguns setores do agronegócio bateram recordes. Então não é só coisa ruim que está acontecendo. Não significa que nós não temos que estar atentos às coisas que estão acontecendo. O conhecimento, ele liberta. Mas nós não podemos nos travar, não podemos nos assustar. Ter conhecimento e saber o que está acontecendo é importante na área da política, na área da economia, em tudo. Mas temos que olhar para as coisas boas. E nós vamos passar por esse momento. Só que cabe a cada um de nós achar, obviamente, o seu caminho. Tá? Nós, professores, nós, educadores, estamos à disposição sempre para ajudar. Em todos aqueles que precisam, né, de alguma ideia, de alguma dica, de alguma coisa que possa ajudá-los neste sentido. Certo? Então, o que a gente faz para afiar a nossa faca? Né? O que a gente faz para afiar o facão, afiar a faca para enfrentar esses novos momentos aí? O primeiro deles é manter a calma. Manter a calma. Passado o susto, passado a adaptação, e já tendo a preparação também mais em mão, está na hora de agir. Está na hora de pôr em prática. Algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo. Certo? Mas faz parte desse processo. Quanto mais rápido a gente andar, mais chances a gente tem de corrigir o que não está bom e fazer funcionar. Então, afiar o facão tem muito de aprendizado, de experiência, de relacionamento, de usar, né, a empatia para perceber as mudanças do comportamento do consumidor, das empresas, buscar requalificação, desenvolver habilidades cognitivas, enxergar o movimento digital como um aliado e não como digamos, um medo a ser enfrentado, porque muita gente ainda tem que aprender, eu ainda aprendo todo dia sobre isso, para a gente poder realmente usufruir melhor disso. Tá? Bom, quero convidá-los aí, vou deixar o link depois, dia 28 de maio, às 21 horas, também vou fazer uma aula ao vivo, 60 minutos, sobre a reevolução do profissional de vendas. É focado para quem é vendedor ou para quem está na área ou gostaria de estar na área, porque agora tudo acelerou, meu compadre. Agora tudo acelerou. E essa aula eu vou falar especificamente sobre os caminhos que o profissional de vendas tem que tomar, por que o vendedor está extinto, eu vou explicar melhor, e quais são as alternativas e como que vai virar para frente este vendedor. Eu vou colocar, antes da reflexão final, eu vou colocar o link ali na tela para quem fez as inscriçõezinhas. Tá? No site é o mesmo padrãozinho, tá? Tá ali, negociar, só que é negociarmelhor.com.br,
evolução, é só clicar, faz o cadastro que vai ser avisado da sala da aula no dia 28. Tá? Quem que não puder vir, mas quiser compartilhar, compartilha. É uma aula gratuita. Quero ajudar os vendedores. Sou da área de vendas. Quero ajudar os vendedores a encontrar os seus caminhos para isso. Tá? Também quero deixar um convite aí para vocês. Eu tenho um grupo, alguns estão aqui. Toda segunda-feira, um grupo de transformação digital no WhatsApp. Tá? Também vou deixar ali no chat. Um grupo de transformação digital no WhatsApp. Não é um grupo de discussão, não é um grupo de debate. Toda segunda-feira, às 19 horas, eu posto um conteúdo. Esta semana eu não postei porque eu daria aula, então o pessoal foi convidado, tem alguns aqui, depois eu vou mandar o vídeo para quem quiser olhar. Entra lá, tem o link de acesso direto pelo WhatsApp ali. É um grupo de transformação digital. Toda segunda, depois das 9 horas, eu posto um assunto sobre transformação digital. Para quem quer dar uma olhada em coisas que já estão postadas, não tem tudo no site, porque a proposta é lá no grupo, é um grupo privado. Dá uma olhadinha lá em td.herrera.com.br/conteúdo. Tem lá algumas publicações que eu deixo públicas. Publicações públicas é ótimo, né? Mas é isso. Deixo lá para o pessoal olhar alguns conteúdos. Já falei de inteligência artificial, já falei da privacidade hackeada, o quanto nós estamos expostos aí. Nem vou entrar nesse assunto, porque ele é enorme, mas nós estamos sendo, de certa forma, invadidos aí com toda essa tecnologia também. Temos que ficar atentos, certo? Temos que ficar atentos para ver até onde esse negócio vai ir. A desculpa é a pandemia, mas infelizmente tem coisas e tem pessoas aí aproveitando, governos aproveitando esse momento para vigiar pessoas. Então tá lá também. Então fica o convite aí, certo? Olhar a palestra lá no dia 28, tá lá o link, entrar no grupo de transformação digital. E olha só, para quem é aluno, tá? E precisa de certificado desta aula aqui, é só entrar ali naquele link que eu coloquei por último, faz o seu cadastro, deixa seus dados ali que eu vou encaminhar para vocês todas as informações para o certificado que pode ser utilizado como horas complementares aí para quem estuda. Tem algumas universidades, alguns cursos que exigem, então vocês têm aí a possibilidade disso. Aviso, tá? O certificado ele tem um custo, mas é R$ 9,90, é só o custo administrativo para fazer e emitir o certificado. Então, quem precisa do certificado, quer o certificado, entra lá, faz o cadastro, que vai ser encaminhado para vocês. Vocês podem utilizar na universidade, no seu curso, para computar como horas complementares. Tá bem? Bom, então a reflexão final que eu faço nesse sentido, tá? Finalizando aqui e abrindo para perguntas, professor, recebi uma informação aqui casualmente agora, que a live que eu ia fazer às 21 horas foi transferida, então eu vou ficar aqui pelo menos mais uma meia hora depois que encerrar, para aqueles que quiserem bater papo, fazer perguntas, então tá tranquilo. Deu algum problema técnico aí com o meu colega, ele vai transferir. Então, vou poder ficar mais tempo, quem quiser, tranquilamente aí, tá? Então, olha só, para reflexão final, tem muitas, tá? Muitas delas eu já falei aqui no sentido de impactos, de mudanças, mas a principal reflexão final que eu quero deixar para vocês é uma frase. Ah, meu Deus, acabou a bateria do tablet também. Vamos carregar para amanhã. Então, olha só. Esta frase faz todo sentido, pelo menos para mim agora. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Charles Darwin, século XIX, falando, obviamente, da evolução das espécies, mas a nossa espécie está em evolução, exatamente como sempre esteve, mas neste momento muito mais. Então essa é a grande reflexão que eu quero deixar para vocês. É uma velocidade muito grande, mas a gente tem como se adaptar. O ser humano é que nem água, ele ocupa os espaços, certo? Ele ocupa os espaços, basta ele querer, basta ele querer. O último videozinho que eu vou rodar para vocês aqui e depois abrir para perguntas e ficar à disposição
É um vídeo que eu encontrei esses dias no meu WhatsApp e eu acho que eu gostei tanto dele, porque na época eu já tinha gostado, mas eu acho que ele tem tudo a ver com esse momento agora. Ele é curtinho, bem curtinho, 1 minuto e alguma coisa. Mas é uma mensagem tão legal que eu quero compartilhar com vocês neste momento, porque eu sei que, como todos nós estamos preocupados, cada um no seu momento, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, e essa mensagem aqui, para mim, ela é o máximo nesse sentido. Posso partilhar uma história convosco, mas vamos fazer um trato. Enquanto eu vou partilhando a história, vocês controlam lá atrás e se estiver a vir um carro, alertam-me, senão ainda sou atropelado a contar-vos a história. Uma vez um rei pediu um conselho a um seu amigo muito sábio. Ele disse, eu quero um conselho que quando eu estiver muito em baixo, quando eu estiver muito triste, o conselho vai me levantar o ânimo. E quando eu estiver feliz demais, quando eu estiver numa altura muito elevada, vai me ajudar a descer mais um pouco. O conselho que deram ao rei foi simples. São 3 palavras, simples, mas muito importantes. Disseram a ele, lembra-te sempre, isto vai passar. Isto vai passar. É tão interessante e impressionante perceber o poder destas palavras nas duas situações opostas. Você está feliz demais e lembra, isto vai passar. Para que é que isso vai servir? Para você lembrar que não deve pisar aos outros porque está numa posição elevada hoje. Não deve maltratar aos outros hoje porque você tem e eles não têm. Porque isso vai passar. Vai chegar o dia em que você não vai ter. Mas também vai servir para lhe levantar o ânimo quando você estiver muito triste. Quando você pensar que está no pior momento da sua vida. Isto vai passar. Levanta o ânimo. Levanta o ânimo e lembra-te que nada dura para sempre. O tempo passa, os dias passam, os anos passam, as pessoas passam, as vidas passam e a situação em que você está hoje, seja ela triste, seja ela feliz, também vai passar. Já chegou a minha vez também de passar por onde estou e continuar a minha viagem. Pensem sempre nisso e não se esqueçam que vai passar. Então, pessoal, a mensagem final é isso. Tudo passa, vai passar, né? Cabe a nós passar bem ou passar mal, né? Claro que vem coisas de fora, mas tudo vai passar. E eu acho que o saldo vai ser muito positivo de tudo que a gente está passando. Eu acho que a gente vai realmente dar saltos de evolução. Tudo passa, tudo vai passar. Então, neste momento, é importante a gente ter noção de que a gente precisa, né, se desafiar, precisa realmente fazer por onde, né? Fazer por onde. Então, deixa eu só tocar adiante isso aqui, deixar meus contatos aí. Para quem se inscreveu já tem, podem me seguir no Instagram, no LinkedIn, ou tem meu WhatsApp. Quem está com câmera celular aí, aponta para o QR Code, vai no site, tem todos os meus contatos lá. Tá? Fiquem à vontade. Ou entra no site roberto.herrera.com.br, tem todos os meus contatos lá, inclusive o WhatsApp. Tá bem? Tira uma foto da tela, printa, que neste momento, então, encerro aqui a nossa exposição. Passei, professor Evandro, passei do meu tempo, mas é que o tema é empolgante, tem muita coisa. Espero que o pessoal tenha tido saco aí de aguentar. Tá? E vou ficar agora à disposição aí para perguntas, o que eu puder ajudar, fico à disposição. Obrigado a vocês que acompanharam, muito obrigado. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado Guido, Luan. O Luan foi aluno agora num curso lá no Ensinos, né, Luan? Luan Santos. Vamos ver. Não sei se perdi alguma pergunta. Gente, olha só, como o microfone também vocês podem usar, quem quiser fazer uma pergunta
por áudio, fica à vontade, tá? Não precisa escrever no chat lá, tá? Obrigado, Fernando, Sônia, Evandro, Edson, Hilda, todos que estão aí assistindo. Quem quiser pode abrir o áudio e fazer perguntas aí. Estou à disposição. Tudo bom, Roberto? Grande Júlio, como é que está? Tudo jóia, prazer revê-lo aqui, hein? Gostei muito da aula aí, sensacional. Igualmente, Júlio, obrigado pela audiência. O Júlio é um colega de bastante tempo, já trabalhamos juntos, grande profissional. Você sabe que é o teu primeiro slide, onde tu mostra a transformação do varejo, me lembrou de uma cena, eu tive o ano passado, no mês de junho, na França, em Paris, e eu gravei um vídeo lá dentro de uma loja de conveniência, que eu me assustei até com aquilo, porque a loja de conveniência era pequena, mas toda hora entrava alguém na loja para fazer compras, e compras de rancho, que nem a gente diz aqui. E daí tu chegava, tu via uma tela grande, as pessoas compravam tocando na tela, ninguém atendia. Eu te mandei esse vídeo aí pelo teu WhatsApp, inclusive. Então as pessoas faziam o ranchinho deles, pegava o comprovante ali e entregava, essa loja de conveniência entregava com horário marcado na casa das pessoas. Impressionante que tu não via produto nenhum na loja, só via as fotos e tu clicava em cima da foto e pedia a quantidade. Ele é exatamente a foto daquele teu slide ali, o teu primeiro slide. Se tu olhar o vídeo depois, mais tempo, e tu dá uma olhadinha, eu te mandei no WhatsApp, mostra exatamente essa questão do contato. Tu não tem contato com a pessoa dentro da conveniência, tu chega lá na conveniência, tem um painel, tu escolhe, tu paga do jeito que tu for pagar. Se tu quiser botar dinheiro e vem o troco também, quer dizer, é totalmente automatizado, inclusive a entrega e a forma de pagamento, a entrega e os horários de entrega. Quer dizer, uma coisa assim impressionante que me chamou a atenção nessa visita que eu tive lá nessa loja de conveniência lá em Paris, na França. Muito legal. Se puder, com o tempo, compartilhar com o pessoal, eles vão gostar. Tem a cara daquele teu primeiro slide ali. Legal, obrigado Júlio, pela contribuição. E realmente, o mundo nesse sentido ele tem mudando. Aqui no Brasil nós estamos com algumas iniciativas, né, de mercados autônomos, checkouts autônomos, onde a pessoa vai, pega o produto, escolhe, paga, assim como tem lá fora em alguns lugares, né? Containers, onde tu entra com o aplicativo, libera a porta, vai lá, pega as coisas e leva embora. Então, isso já vinha vindo, deve acelerar daqui para frente, né? Vamos ter que acompanhar. Mas sim, tem muita coisa acontecendo que a gente às vezes não consegue nem acompanhar. Obrigado, eu vou dar uma olhada assim, e se tu me permitir, vou usar ele como uma referência aí também nos próximos que eu fizer. Beleza, fica à vontade. Quem mais, pessoal? Estou à disposição para perguntas, sugestões também, fiquem à vontade. Nada mais? Aproveitem, pessoal. Aproveitem. Bom, enquanto vai surgindo aí as perguntas, né? Como é que foi aí eu vi que o pessoal colocou lá seus elogios, né? Mas nada melhor do que o pessoal falar aí como é que foi. Podem fazer o certinho, botar a reação, né? Na câmera, né? Fiquem à vontade aí. Boa tarde aí, professor. Oi, Luan. Boa noite, né? Boa noite. Tudo bem? Hoje o áudio tá bem melhor e Tá. a imagem, né? Foi bem mais tranquilo de assistir, né? Parabéns aí pela aula. Algumas coisas foi bom porque revisou, né, do último treinamento que a gente teve aí. Uhum. Foi sensacional e esse tempo que a gente está vivendo agora, né? Esse nova mudança, né? Ou a gente muda ou a gente vai ter que mudar a força, né? Então, eu acho muito interessante essas aulas aí que você tá aplicando com a gente aí do nosso setor de vendas, né? Então, agradeço muito aí pelo curso, viu? Valeu, obrigado, viu? Eu que agradeço a audiência. Obrigado, Luan. Um pessoal aqui que não... até eu vou parar a gravação, que estava